que na pandemia, em alguma medida, todos nós entramos numa crise com a relação, né? Ou pelo menos numa reflexão profunda. Seja porque nós estamos numa relação, seja porque nós não temos uma relação no momento. Então é um momento onde, entre aspas, fomos obrigados a olhar para isso, né? Trabalhando em casa, marido e mulher, crianças. É muito difícil que uma família não tenha passado uma grande crise nessa pandemia, mas que pode também ter sido muito enriquecedora, né? Depende do que a gente conseguiu fazer com isso. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente perceber que realmente o casamento não são só duas pessoas, né? Mas que pensando numa relação mais tradicional, né? Que é o marido, a esposa e um terceiro elemento, que é o casamento. Enquanto ele faz por si, a mulher faz por ela e ambos fazem pelo casamento. Então eu acho que quando a gente redimensiona isso para 3 elementos, a gente redimensiona as expectativas também. Porque às vezes a relação baseada em 2, um espera muito do outro. Eu espero que tu faça por mim, tu espera que eu faça por ti. Quando tem um terceiro, esse terceiro também quer se desenvolver. E aí precisa da energia do casal para isso, né? Esse terceiro elemento, que é o casamento, ele se torna um ser vivo. E ele vai passar por crises, como nós passamos, ele vai passar por demandas, ele vai ter suas carências, vai ter seus pontos fortes. E a gente vai precisar olhar para ele querendo, em primeiro lugar, saber se eu quero que isso faça parte da minha vida. Eu quero estar casado? Eu gosto de estar casado? Porque tem coisas que são intransferíveis, né? Como esse desejo de estar casado. Se tu não estás com esse desejo, porque o casamento sendo um ser, tu precisa investir nele, né? Como, sei lá, de uma forma mais prática, a gente poderia ver como investe num filho, né? Existe alguém ali que precisa realmente do teu olhar, que vai fazer crise, mas não para que ele acabe, né? Vai fazer crise porque ele está se desenvolvendo. E a gente tem que tomar novas decisões. Eu acho que a pandemia foi um momento de tomar decisões também. De querer ou não continuar casado. Aqueles que tinham suas rotas de fuga mais claras, né? Sei lá, beber com os amigos, ter um amante ou uma amante. Isso escasseou muito no início da pandemia. E depois o ser humano sempre muito criativo, né? Ele também deu um outro jeito nisso, né? Hoje as pessoas às vezes têm uns relacionamentos conjugais, virtuais, né? Como às vezes uma fantasia que alimenta o próprio casamento, mas que não tem um encontro, né? Então acho que muitas coisas aconteceram ao longo da pandemia. Muitas coisas mesmo, sabe? E eu acho que para quem pôde olhar para o seu relacionamento, para quem pôde dialogar, ter troca, os relacionamentos se transformaram, alguns para melhor, mas a gente está vendo um monte de separações também, né? Porque é muito difícil nessa intensidade, nessa overdose de convivência, que as coisas que estivessem latentes não passassem a ser evidentes. E com a evidência delas, nós precisamos ter uma atitude, né? E às vezes é essa, de crescer, de passar para a nova fase. E às vezes é de perceber que a relação se esgotou. E tem algumas pessoas
que estão resgatando antigos relacionamentos também, né? Porque se viram sozinhos ou porque se viram reflexivos e pensaram, bom, o que é realmente essencial na minha vida? Ah, é essencial essa relação que eu estava perdendo. E como que eu faço para retomar isso, né? Então eu acho que individualmente também a gente se desenvolveu para desenvolver as relações, né? Quando um se desenvolve e o outro não, às vezes mesmo sem se dar conta, em algum momento a separação já aconteceu, né? Então quando a gente tem essa ideia, então o casamento está ruim, mas eu estou bem, né? Então talvez tu estejas fazendo mudanças, conscientes ou não, que estão te conduzindo para uma direção. E talvez a tua esposa para outra direção, né? E o casamento vai se distanciando, vocês vão se distanciando. Então já não é mais um casamento onde existe uma convergência, né? E aí tu vai percebendo a divergência e a separação vai acontecendo. Inevitável, né? Claro que sempre pode se reconversar, pode olhar com outros olhos. Se faria diferença, né, perceber que existe o terceiro elemento, ou se as pessoas têm essa noção. Não, eu acho que essa noção não é muito clara, mas eu acho que a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam, né? A constelação familiar, as terapias familiares, a própria astrologia, né? Eu acho que é incrível, porque a astrologia, ela tem uma mandala dividida em 12 casas, né? Cada casa é um tema. Então tem uma casa que é a tua individualidade, outra casa que é o teu relacionamento. Não está junto. Uma coisa se relaciona com outra. A gente pode dizer que está no mesmo eixo, mas não é a mesma coisa. Então isso eu acho bem bacana, sabe? Porque quando a gente começa a ter discernimento, a gente ganha uma ampliação por onde trabalhar. Porque se tu não trabalha dentro daquela relação ou dentro daquela crise, algo que é muito importante para o teu desenvolvimento, tu vai terminar aquele casamento, vai começar um outro. E brevemente aparece uma crise muito parecida. Aí tu acaba atraindo uma situação parecida, que às vezes ela vem com uma maquiagem diferente, mas ela essencialmente é uma mesma situação. Porque todo o inconsciente quer ser trabalhado. Então, o inconsciente daquela pessoa com o teu, eles são impelidos a um encontro para que haja oportunidade de serem trabalhados, né? Os campos emocionais de cada um, da sua ancestralidade, o seu próprio, o que eu trago e o que eu de alguma forma me proponho a resolver, né? A trazer novos olhares e resoluções. Então, o máximo que eu puder trabalhar dentro de um relacionamento, tanto melhor. Inclusive para a saúde dos próximos relacionamentos. Sem falar nos filhos, né? Porque tudo aquilo que eu não trabalho, eu deixo de herança para os meus filhos. Isso eu acho que é uma questão super importante. Super importante. Porque às vezes a gente acha que dá para fazer, como a gente diz assim no senso comum, dá para fazer uma vista grossa, né, para algumas coisas. Mas os filhos farão os sintomas. Eles vão reproduzir em pequena ou grande medida aquilo que eu não dei conta de resolver. E aí quando a gente vê no filho acontecendo, a gente às vezes faz uma escolha diferente. Em primeiro lugar, a gente às vezes simplesmente diz, né? Mas o filho, sei lá, puxou a fulano, está fazendo como fulano, né? Isso é uma forma muito simplista, né? Como fatalidade, como achar que isso é genético, e ainda que fosse, né? Mas que é genético, que já teve os seus gatilhos, que não tem outro jeito. Não é verdade. É uma herança do campo emocional, né? É uma herança do campo sistêmico e vai
se perpetuando através de gerações até que alguém possa olhar para isso. Eu acho que a pandemia, pela intensificação das relações privadas, né, principalmente, é uma super oportunidade, porque ela gera um desconforto, a gente faz sintomas, a gente entra em crise, então gera uma pressão interna que a gente busca uma solução, né, através dessa pressão interna. Então, eu acho que é fundamental olhar para as relações, né? Porque eu não sei quando que a pandemia vai acabar e nem sei quando que a gente vai ter uma outra oportunidade de uma intensidade tão grande, né? Então, eu acho que é fantástico, porque não é uma coisa para a pandemia, é uma coisa que ficou mais evidente na pandemia. Sim. Mas é uma coisa que sempre esteve aí, né? Legal. Então eu acho que isso é uma coisa super, super significativa, né? Tu poder perceber que aquilo que estava embaixo veio à superfície, né? E na superfície, na hora que tu enxerga, é uma oportunidade de novas atitudes e decisões. O que fazer com isso? Se tu quiseres manter o padrão anterior, sempre tem um jeito, né? Mas eu acho que se for possível olhar para isso, né, de uma forma séria, com mais consciência, e sentir mesmo vontade de amadurecer, a pandemia, nesse aspecto, é um presente. Eu acho que tem uma coisa, claro que a gente não despreza em nenhum momento, que é a crise daqueles que não puderam trabalhar, né? As ausências, as mortes, então isso é uma outra questão ainda, mas para quem pôde estar recursado materialmente, né? Não precisou ficar focado tremendamente nisso e pôde, então, ter um espaço na alma para também olhar as relações, eu acho que foi riquíssimo.